Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de amamentação, fundamental para o desenvolvimento infantil, fator de proteção contra doenças e também de estabelecimento de laços entre mães e bebês. A presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, Rocicleide Souza Pinheiro, nos atende hoje. Obrigada pela participação, doutora. Antes de começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. Os benefícios do aleitamento materno são cientificamente comprovados desde o século passado e referendados por instituições de reconhecimento mundial como a OMS, Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, entre outras. Apesar dos esforços, o objetivo de que metade das crianças do mundo, incluindo o Brasil, sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida está longe de ser alcançado. Mas Miguel, de 8 meses, tem essa oportunidade. A mãe dele se preparou ao longo da gravidez para amamentar. Eu pesquisei bastante sobre o parto, sobre a amamentação, e eu também contratei, na metade da gestação, eu contratei uma doula. Então, ela também me ajudou durante as reuniões, ela também me ajudou sobre o assunto, informando sobre a amamentação, sobre o trabalho de parto também. A Organização Mundial da Saúde propõe que até 2025, pelo menos 50% das crianças até o 6º mês estejam em aleitamento materno exclusivo através de 4 linhas de ação. Promulgação da licença maternidade remunerada até o 6º mês para todas as mães trabalhadoras, fortalecimento dos sistemas de saúde com instalações hospitalares e ambulatoriais que estimulem o aleitamento materno exclusivo, apoio às mães com estratégias baseadas na comunidade para favorecer o aconselhamento sobre a amamentação exclusiva para gestantes e lactantes e limitação do marketing de fórmulas infantis. O vínculo criado entre mãe e bebê não pode ser medido em estatísticas. A gente cria um vínculo com a criança que não tem explicação. O leite materno é o alimento mais seguro para os bebês, inclusive para os prematuros, né, doutora? Eu queria saber quais são os principais benefícios nutricionais e também imunológicos para as crianças desse alimento. Boa tarde. O leite materno, ele é considerado padrão ouro em alimentação infantil, principalmente para os bebês que são prematuros, porque ele contém substâncias que vão ajudar no crescimento e desenvolvimento saudável, além de transferir anticorpos contra as principais doenças comuns na infância. Lembrando que o leite materno, pelo fato dele ser humano, ele transfere as características da criança, em especial por conta dos seus componentes que são específicos da raça humana. Perfeito. Os nenéns, eles devem ser amamentados desde a primeira hora de vida, seguir mamando em livre demanda, exclusivamente até o 6º mês de vida. Fala um pouquinho dessa hora dourada, da importância de não se restringir o aleitamento e do porquê não é necessário nenhum outro tipo de ingestão, nem de água nesse período. Todas as crianças, imediatamente após o parto, devem ser colocadas no contato pele a pele com a mãe, a fim de estimular essa amamentação na primeira hora. O bebê, no momento em que ele entra em contato, ele começa a ser colonizado com a microbiota da mãe e, com isso, ele fica mais protegido. Geralmente, esse bebê começa a mamar entre 10 e 15 minutos de vida, no momento em que ele consegue reconhecer o seio materno. Então, é muito importante que nós respeitemos essa primeira hora de vida como uma hora de contato, de vínculo, de colonização e de proteção. Então, o bebê deve mamar nessa primeira hora e deve continuar sendo amamentado exclusivamente com o leite materno durante toda a internação hospitalar, no alojamento conjunto. Se porventura for um bebê prematuro e for para a UTI, também deve ser extraído esse leite oferecido para o bebê. E lembrando que até o 6º mês de vida, o bebê não deve receber nenhum outro tipo de alimento, somente o leite materno, porque a sua digestibilidade vai ser
a melhor, e essa proteção vai se manter para o resto da vida toda. A livre demanda também é muito importante, né? Não deve haver restrição de horário, o bebê deve mamar o horário que ele quiser, a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser. Então, é importante que as mães esqueçam essa questão de ficar anotando o horário que o bebê mamou, quanto tempo ele mamou. E aí sim, vale muito a pena a gente manter esse bebê no colo, no contato pele a pele durante os primeiros dias de vida, a fim de otimizar essa livre demanda e ele consiga mamar diretamente no peito. A recomendação é de que os bebês eles mamem no peito até os 2 anos de idade, pelo menos, mas a gente sabe que para muitas mulheres atingir esse marco é praticamente impossível. Amamentar não é fácil, exige muito da mãe, muitas sentem dores. Quais são os principais desafios das lactantes? Bom, se nós formos pensar no termo de liberdade, a gente tem que pensar, inclusive, nos desafios da sociedade. Mas nós sabemos que nesses primeiros meses as mães precisam ser apoiadas por toda a comunidade que está junto com ela, os profissionais de saúde. E aqui, sim, o pediatra, que talvez seja a pessoa que vai mais ajudar essa mãe a conseguir amamentar no manejo das dificuldades, a família que vai estar junto, que tem que sentir que essa mãe precisa de ajuda, principalmente se ela tiver outros filhos com os cuidados de casa, e a própria sociedade. Quando essa mãe precisar retornar ao trabalho, nós temos que respeitar a licença maternidade e ajudar essa mãe a manter a amamentação. Pensando nisso, nós temos trabalhado as salas de apoio nos trabalhos, as salas de apoio nas universidades para os estudantes, inclusive no ensino fundamental e no ensino médio, para aquelas mães adolescentes terem a oportunidade de continuar amamentando. É claro que toda essa rede de apoio tem que trabalhar junto pelo bem maior, que é a manutenção da amamentação. Lembrando aqui que o bebê que é amamentado até 2 anos ou mais é um bebê que vai se manter saudável e provavelmente vai ser uma criança que tem um crescimento e um desenvolvimento adequado, e com isso vai diminuir as desigualdades sociais também, visto que essa criança vai ter um QI 3,5 maior do que a média, que já foi comprovado cientificamente. São adolescentes que são mais inteligentes. Uau, que diferença, né? Mas há também as dores físicas, né, doutora? Muitas vezes as mulheres têm fissuras, sentem dores, o seio em pedra, mastite. Isso também, com informação e com apoio, pode ser resolvido. Pois é, Mariana. Então, todas essas dificuldades da mastite, o engurgitamento mamário, as fissuras, tudo isso é importante ter um bom manejo da amamentação. E nós sabemos que a dificuldade maior é a pega ao seio. É na hora que esse bebê abocanha a areola, consegue sugar, consegue se manter sugando, sem machucar, sem sentir dor, e para que ele fique satisfeito e consiga extrair a quantidade de leite necessária. E muitas vezes essa pega ao seio se torna um pouco mais difícil dependendo da ajuda que essa mãe está recebendo. Então, essas fissuras, essas dores podem ser resolvidas com uma boa orientação. Lógico que hoje você tem os acessórios, né? Os acessórios, a gente costuma dizer que são aqueles materiais que vão ajudar na resolução desses problemas. São as famosas rodinhas, são os famosos nipletes, que ajudam na extração do leite, as bombas de leite, as pomadas, os cremes. Mas esses acessórios, eles devem ser sempre acompanhados pelos profissionais de saúde. A mãe não deve fazer uso de nada sem a devida orientação. Pois é, a gente estava falando sobre o apoio que a comunidade deve prestar, a sociedade deve ofertar à mãe lactante e ao bebê. Há também um desconhecimento sobre as leis que protegem o aleitamento materno. Aqui no município do Rio, por exemplo,
todos os bebês podem ser amamentados em qualquer lugar da cidade, é um direito assegurado. O artigo 2 da Lei 5.872 de 2015 diz o seguinte, apenas a mãe pode decidir pela conveniência ou não de amamentar o bebê, o momento adequado, os cuidados necessários e demais circunstâncias da amamentação. Infelizmente, essa não é uma realidade. Na verdade, nós temos trabalhado muito para que haja maior liberdade, visto que é um direito da criança receber o melhor alimento, que é o leite materno, e também é um direito da mãe poder amamentar o seu filho em qualquer lugar, a qualquer hora. Quando nós pensamos em sociedade, ainda existem muitos mitos com relação a isso, existem visões diferentes de exposição, né? E nós estamos no Brasil, o Brasil não tem lei que proíba a amamentação em público, e a gente tem que pensar no direito da criança. Então, essa mãe ela deve ter, sim, o direito de levar essa criança para qualquer lugar e poder amamentar em livre demanda, sem julgamentos e sem imposições. E lembrando aqui que nós trabalhamos pelo direito de igualdade a todos, mas existe, sim, punição daqueles locais em que proíbam a amamentação. Se esses locais disserem que a mãe não pode amamentar, esses locais podem ser, sim, julgados, né, e podem ser condenados a pagar a multa. Lembrando aqui que a mãe, ela tem que ter essa liberdade de amamentar e ela precisa, inclusive, não estar sujeita a promoções de outros alimentos, ou seja, no nosso país existem as normas que protegem a amamentação, as normas que controlam a publicidade de outros alimentos, de chupetas, de mamadeira, então isso deve ser, sim, controlado, mas não a amamentação. Muito bem, daqui a pouco a gente continua conversando então, doutora. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com a Rocicleide Souza Pinheiro, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora, olha só o depoimento dessa mãe que segue amamentando a filha mais velha de 2 anos e 7 meses, juntamente com a bebezinha de 3 meses. Vamos ver. Minha experiência com a amamentação começou com a de 2 anos e por conta de muita pesquisa, né, muito estudo, então eu corri atrás de saber um pouco mais a respeito da amamentação durante a minha gravidez. Eu tive uma amamentação bem sucedida até hoje, né? Então, tanto que eu consigo amamentar as duas. Não é fácil, é um processo cansativo e eu acredito que seja muito difícil para muitas mulheres, né? Não somente por conta do cansaço, mas também por conta da dor. Eu não senti essa dor que muitas mulheres sentem, mas eu tive muito interesse de procurar saber a respeito do assunto, porque o meu objetivo era amamentar as minhas filhas, né? Então, eu sempre tive o objetivo de amamentá-las e eu sempre quis muito poder amamentar, porque eu sei de todo o benefício do leite materno para a vida delas. E eu sei que é importante, não somente fisicamente, né, mas emocionalmente, para a gente poder ter um relacionamento ali com os nossos filhos. A amamentação simultânea em tandem como a das filhas da nossa entrevistada também deve ser incentivada, doutora? Sim, então, crianças em idades diferentes podem mamar juntas. Nós sabemos que quando a mãe engravida, uma das dificuldades que ela tem é se ela ainda estiver amamentando, e isso durante muito tempo dificultou um pouco a mãe continuar amamentando até 2 anos ou mais. Então, se essa mãe engravida, nos primeiros 2 anos ainda da amamentação, a gente chama de lactogestação, ela deve ser estimulada, sim, a continuar amamentando. Nós já vimos que as pesquisas demonstram que
que não tem risco de aborto, que não tem risco de parto prematuro e que não existe problema nenhum fisiológico para essa mãe continuar amamentando. No momento que o bebê nasce, existe uma mudança de comportamento na família, visto que chegou um novo ser. E essas mudanças, que elas vão desde as mudanças psicossociais até fisiológicas mesmo, é muito mais fácil para a mãe continuar amamentando, visto que esse filho mais velho não vai sentir tanto a perda do espaço junto à família. Então, quando a mãe continua amamentando os dois filhos, o filho mais velho ele se sente importante tanto quanto aquele que chegou. Existe um livro famoso que é chamado A Ameaça do Invasor, que é quando chega uma criança mais nova na família. Então, a amamentação em tandem ajuda a criança a ultrapassar essa dificuldade e a família toda ficar mais feliz. E é lembrar que também é uma criança, né? Ainda é um bebê ali. As evidências científicas, elas sugerem que se o aleitamento materno ele fosse cumprido até os 2 anos ou mais no mundo todo, 823 mil mortes seriam evitadas entre crianças menores de 5 anos, doutora. Sim, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é diminuir a mortalidade infantil até o ano de 2050, e a gente precisa trabalhar todas as estratégias possíveis de alimentação saudável, de imunização, de diminuir pobreza, de diminuir desnutrição, mas, na verdade, a amamentação ela é uma estratégia de saúde pública. E a gente, com certeza, as crianças que são amamentadas são crianças que ficam menos doentes e que têm menos risco de morrer. Então, com isso, a gente tem que investir na amamentação, apoiando as mulheres, apoiando as famílias, para que esses bebês continuem mamando até 2 anos ou mais e corram menos risco de ficar doentes. Dá para dizer, inclusive, que amamentar é bom para a economia de um país, porque, veja bem, o estímulo às práticas de aleitamento materno pode gerar uma redução de quase 2 milhões de dólares com gastos em saúde pública só no Brasil. Exatamente. O Brasil tem trabalhado muito para melhorar os seus indicadores de amamentação. O último estudo nacional de nutrição infantil mostrou para a gente que 45% dos bebês são amamentados exclusivamente no peito até o 6º mês de vida. Se a gente conseguir alcançar a meta da Organização Mundial de Saúde a 50%, com certeza, até o ano de 2025, que a gente está pertinho, a gente consegue sim economizar mais e diminuir a pobreza e aumentar mais ainda o poder financeiro das famílias. Então, o bebê que fica doente, a família falta menos o trabalho. O bebê, quando fica menos doente, a família gasta menos dinheiro com medicamentos. Então, com isso, há mais sustentabilidade financeira para as famílias também. Ainda assim, a cultura da fórmula ainda é muito forte, muito presente por aqui. Existe uma invasão de domicílio com relação à promoção de fórmulas infantis, e isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar junto à comunidade, junto aos profissionais de saúde, que eles saibam que a promoção deve ser feita do aleitamento materno com proteção e apoio, e não das fórmulas infantis, visto que fórmulas são alimentação artificial e elas só devem ser utilizadas se a amamentação estiver impossibilitada. E, doutora, para encerrar, eu queria saber como é que a gente pode fazer como sociedade para acolher aquelas mulheres que tentam amamentar e não conseguem. Dependendo do motivo que elas tentam e não conseguem, que a maioria das vezes é dificuldade no manejo, ela tem que procurar uma rede de apoio. Essa rede de apoio começa dentro da comunidade, nas unidades básicas de saúde, mas hoje nós temos no Brasil a maior rede de banco de leite humano do mundo. Então, os hospitais, principalmente aqueles que participam da iniciativa Hospital Amigo da Criança, contam com banco de leite e com pessoas que são preparadas
para orientar essa mãe com qualquer dificuldade que ela tenha, tanto na extração do leite, na oferta do leite e no próprio manejo da amamentação. Então, essas mães podem procurar o banco de leite, que com certeza elas vão conseguir ultrapassar todas as dificuldades. Muito obrigada pela entrevista, doutora Rossi. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo no canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.